eu me esqueci. Vou fazer com o Edu? Vou fazer de pé. Desculpa, eu decidi agora, mas não está errado. Quando eu estava montando o repertório para esse projeto, eu fiquei entretido no primeiro estágio. Eu fiquei entretido justamente com as músicas, digamos assim, conhecidas do grande público. E aí era aquele problema, né? Qual que você vai escolher, qual que fica bonita? E na verdade eram músicas que eu nunca tinha cantado pro grande público, que eu cantava para mim só em casa. E aí vai escolhendo, essa vai ficar bonita. Aí tem essa do Djavan que a gente tocou agora, que toda vez que eu ouço o Djavan cantar, eu choro. Então já tinha um motivo mais do que importante para tê-la. Mas eu queria uma música do Roberto e do Erasmo. Aí você entra num buraco, né? Porque você tem um universo de opções. E aí, vasculhando, tipo, eu já tinha desistido, não tinha encontrado algo que me despertasse essa vontade de fazer com orquestra, e vai mexendo. Aí eu me deparo com essa música que a gente vai fazer agora, e ela acabou ficando cheia de histórias, porque primeiro eu tocava ela em piano e voz com Marcelo Elias, depois a gente decidiu fazer com orquestra, e aí ela acaba, de certa forma, exemplificando essa história da orquestra, porque como você sai de uma composição simples para o universo de arranjo, de orquestra. E aí teve uma passagem curiosa que o Marcelo me liga dizendo, na verdade não me liga, o WhatsApp do Marcelo me ligou, e aí tinha uma mensagem assim: ouve isso aqui. Aí ele estava dando aula na faculdade, ele pediu licença da aula, saiu, foi até um piano, botou o celular em cima e gravou uma parte do que ele enxergava como um arranjo para essa música. E ele mandou para mim por telefone. Aí eu falei: rapaz, assim você me faz chorar. E ficou mais ou menos assim. Você que eu não conheço mais. Você... desculpa. Na primeira frase errar a letra, a gente erra lá no meio, né?